Fala aí, cinéfilos, beleza? Como é que ela foi de refém rebelde a guerreira pós-apocalíptica? O vídeo de hoje é o perfil da atriz Charlize Theron. Charlize Theron nasceu numa pequena cidade perto de Joanesburgo, lá na África do Sul. Ela passou a infância na fazenda dos pais, a Gerba Maritz e o Charles Theron, mas ela bem cedo começou a se interessar pela dança. Já aos 13 anos, ela foi estudar num colégio interno, The National School of Arts, para continuar o seu treinamento em balé. Mas pouco tempo depois, ela venceu um concurso local para modelos e ganhou a oportunidade de morar em Milão a trabalho. Mesmo com a carreira engrenando na moda, ela ainda estava focada na dança e seguiu seus estudos em paralelo. Segundo a atriz, modelar para ela era como se fosse trabalhar em um restaurante, algo que ela fazia para bancar a verdadeira vocação de bailarina. E foi buscando esse objetivo que ela se mudou novamente, dessa vez para Nova York, para estudar na Joffrey Ballet School, até que uma lesão no joelho frustrou os seus planos de uma hora para outra. Não podendo mais dançar, a Charlize apostou na carreira de atriz, e apostou certo, como a gente vai ver agora. Vamos falar de algum dos filmes mais importantes da carreira dela. Charlize começou sua carreira no cinema em Children of the Corn 3, Urban Harvest. O filme de terror era uma produção de baixo orçamento, mas serviu como primeiro passo para nossa perfil de hoje se estabelecer na indústria. Nos anos seguintes, ela foi conquistando papéis cada vez mais importantes e com mais tempo de tela. Em The Astronaut's Wife, ela é central na trama, mas eu vou considerar aqui Trapped o seu primeiro trabalho como protagonista, uma conquista marcante na carreira de qualquer ator. A narrativa funciona toda em torno da Karen, interpretada pela Charlize, e de suas decisões. A história mostra o que aconteceu quando uma gangue de sequestradores profissionais captura e separa uma família, e foca na luta da personagem principal para reaver a sua filha. No elenco estão Stuart Townsend, no papel do Will, o marido da protagonista, Kevin Bacon como Ricky, o líder da gangue, e a Dakota Fanning, interpretando a Abby Jenkins, filha do casal. Did you ever think that maybe this wasn't about the money? Something other than greed. It was a perfect crime. I'm gonna follow your plan. You don't have to worry about me. Until she refused to be the perfect victim. Logo depois de provar que ela segurava um papel principal, ela pôde mostrar o seu verdadeiro potencial em Monster. Baseado em uma história real, esse filme é escrito e dirigido pela Patty Jenkins, a mesma diretora de Wonder Woman. Não é à toa que o filme privilegia questões muito sensíveis para as mulheres, como a questão da exploração sexual e a prostituição. Charlize foge do seu perfil até então para interpretar a Aileen, uma mulher que teve uma vida dificílima e conseguiu sobreviver como pôde. Por conta disso, ela passou por uma caracterização que a deixou quase irreconhecível. Esse é o tipo de personagem que exige uma dedicação especial de qualquer ator, principalmente se tratando em um filme de personagem, como definiu a diretora. Ou seja, o sucesso ou não da produção estava intimamente ligada à performance da protagonista. A personagem, assim como a pessoa na qual ela foi inspirada, tem muitas facetas, e seu desenvolvimento ao longo da narrativa foi o que me chamou mais atenção. Ela vai de uma condição de vítima a criminosa de uma maneira fluida, bem realista. You never really know until you're the one standing there. You think nobody'd ever talked dirty to you before? I just like to settle first, you know? Me? Who killed that man? What do you think? You can't kill people. E é nesse ponto que a gente consegue perceber porque esse trabalho rendeu um Oscar de melhor atriz para nossa perfil de hoje. Ela foi capaz de passar todo o conflito interno e externo que estavam 100% do tempo presentes em Aileen, uma construção corporal e psicológica que foi conquistada através de muita pesquisa e que deixavam estampados na performance a qualidade do seu desenvolvimento. O filme tá mais do que recomendado, ele não é um entretenimento leve, mas aborda questões que não poderiam estar mais atuais. Antes de continuar, eu queria lembrar para você curtir aqui embaixo e comentar o que você tá achando, isso me ajuda muito a continuar produzindo aqui pro canal. Mas continuando. North Country. Mais uma vez, a nossa perfil de hoje interpreta uma personagem baseada numa história real. E foi justamente a história, ou melhor, o roteiro que a atraiu inicialmente para esse projeto. Mas mesmo descrevendo a narrativa como fascinante, a atriz só aceitou o trabalho depois que a diretora Niki Caro foi escolhida. Segundo Charlize, era fundamental a sintonia artística entre elas, principalmente em um filme como esse. Essa história é sobre como a Josie Ames teve que passar por muita coisa pesada na luta por condições de trabalho dignas
dignas, independentemente do seu sexo. O que acontece é que só em 1975, as minas do norte de Minnesota, terra do Chris Pratt, contrataram a sua primeira mineradora mulher. 14 anos depois disso, época em que se passa o filme, os funcionários homens ainda eram 30 vezes mais numerosos do que as mulheres. O conflito da história começa quando a personagem descobre que uma amiga, interpretada pela Frances McDormand, também indicada ao Oscar, trabalha nas minas e ganha 6 vezes mais do que ela. A princípio a ideia lhe soa estranha, mas ela decide arriscar, levada pelas péssimas circunstâncias em que se encontrava e principalmente pela necessidade de criar 2 filhos. Eu não vou contar mais detalhes porque, mesmo sendo uma história real e um marco pela luta dos direitos das mulheres nos Estados Unidos, vale a pena assistir sem saber o que aconteceu. Nossa perfil de hoje recebe sua segunda indicação ao Oscar como melhor atriz em uma performance exemplar. Ela consegue transmitir com perfeição o impacto gradual que aquele ambiente hostil vai causando e também manda muito bem nas cenas mais dramáticas. There's a few differences. You don't go to work scared of what they're gonna write about you on the walls or what kind of disgusting thing you might find in your locker. Keep your mouth shut and take it like a man. He attacked me. Bob, you lay hand on her? Answer's no. Mad Max Fury Road. Finalmente, depois de 16 anos desde que teve a ideia, o diretor George Miller conseguiu efetivar o projeto. Ele criou todo esse mundo distópico e conseguiu, claro, com a ajuda da sua equipe, um resultado final é melhor mostrar do que descrever. We are not things. We are not things. Where is she taking them? Não foi por acaso que a produção levou 6 Oscars, principalmente nas categorias técnicas. Tudo muito bem feito, da iconografia geral às particularidades daquela sociedade. O Max, que está no título, é bastante importante para a história, mas se fosse para escolher uma protagonista, eu diria que é a personagem da Charlize. Nossa perfil de hoje interpreta a Imperator Furiosa, e esse título está diretamente ligado a toda a motivação do seu personagem e também ao foco da história. Logo no início do filme, ela atrai o Immortan Joe para tentar salvar as reprodutoras, ou esposas. No filme eles usam os dois. Vou apresentar cada uma aqui. Abby Lee no papel da The Dag, Courtney Eaton no papel da Chido The Fragile, Rosie Huntington Whiteley interpreta a The Splendid Ungarad, Zoe Kravitz no papel da Toast The Knowing e a Riley Keough na pele da Capable. O vilão da história, interpretado pelo Hugh Keays-Byrne, é quase um rei pirata do deserto, que parece não saber muito sobre como distribuir água, ainda mais em um deserto, né? O importante é que ele e os seus filhos encaixam bem no tom alucinado do filme, deixando os protagonistas sob pressão do início ao fim da narrativa. Eles são caricaturais, mas ainda em sintonia com o resto da produção. Ótimas cenas de ação, efeitos especiais incríveis, principalmente os práticos, boas performances, uma fotografia de encher os olhos, enfim, tá mais do que recomendado. E agora ela está em cartaz em Atomic Blonde, um filme que se passa em Berlim em meio à Guerra Fria. Nossa perfil de hoje interpreta a Lorraine Borrowton, uma agente secreta do MI6 que precisa investigar a morte de um dos seus aliados e recuperar uma lista de agentes duplos. O elenco também conta com James McAvoy na pele do David Percival, John Goodman como Emmett Kursfeld, Sofia Boutella interpretando a Delphine LaSalle, entre outros. Charlize Theron é hoje uma atriz completa. Ela já passou por vários tipos de personagens e filmes, de grandes sucessos blockbusters a filmes artísticos premiados, e sempre entregando uma performance consistente. E não só isso, em alguns casos ela se apresenta em um nível que é difícil de se encontrar na indústria. Vale a pena dar uma olhada mais a fundo na sua filmografia, que tem ótimos títulos que eu não comentei aqui nesse vídeo. Filmes como Young Adult, The Cedar House, The Road, só pra citar alguns. É isso, cinéfilos, eu tô fazendo um esforço pra tentar postar todo sábado agora. Se inscreve aí pra não perder. Tchau, tchau!